Imagina acordar em Lognica sem uma magia poderosa, sem uma espada lendária, mas com a capacidade de transformar absolutamente qualquer objeto ao seu redor em uma arma. Uma parede poderia se tornar uma lança gigante, o chão poderia prender dezenas de inimigos, uma simples moeda se transformaria em uma espada. Mas existe um problema, toda alquimia exige uma troca equivalente. Será que isso seria suficiente para mudar completamente o mundo de ReZero? Todos conhecem Edward Elric como o alquimista mais talentoso do seu mundo, mas imagina que ao invés de receber apenas o retorno pela morte, o Subaru também recebesse todo o conhecimento alquímico do Edward e inclusive a capacidade de realizar alquimia apenas batendo as mãos, sem necessidade de ciclos de transmutação, sem preparação. A partir desse momento, todo e qualquer conhecimento que o Ed adquiriu durante Fullmetal seria transferido juntamente com a sua capacidade de criar alquimia para o Subaru. E hoje responderemos a dúvida de tudo que mudaria com esse simples detalhe no Arif. E eu já adianto pra vocês que toda a história muda, rapaziada. Mas vamos por partes. Começando então com a parte 1, o primeiro dia. Quando o Subaru chega ao beco, tudo parece igual. Os três ladrões aparecem, só que ao invés de fugir, ele conseguiria bater as mãos, tocar no chão e uma muralha inteira explodiria do piso. Os ladrões ficariam completamente presos e o Subaru, já entendendo como a alquimia funciona, saberia exatamente como ele fez aquilo e ele perceberia rapidamente que consegue remodelar a matéria à vontade. Então ele começa a testar com madeira, pedra, metal, terra, tudo responde aos seus comandos. Mas então ele descobre uma regra, ele não pode criar matéria do nada, tudo precisa existir antes. E isso já cria uma limitação enorme para ele, mas nas mãos de estrategista nato como o Subaru, talvez essa limitação seja uma das coisas que mais vai ajudar ele nesse Arif. É bom ressaltar também, rapaziada, para quem não viu Fullmetal, o Ed só conseguiu essa capacidade de criar alquimia sem necessitar dos círculos mágicos ao seu primeiro contato com o Portal da Verdade, já que para pessoas comuns é literalmente impossível fazer alquimia assim só batendo nas mãos. A maioria dos personagens de lá precisa ter essa meio que preparação para conseguir utilizar a alquimia em si. Só que o Subaru adquiriria consigo essa capacidade de conseguir criar a alquimia ali, né, sem necessitar necessariamente de perder algum membro ou fazer alguma troca equivalente como ele fez lá com a Verdade no começo de Fullmetal, beleza? Isso é só pra ficar entendível pra vocês, já que se o Subaru tivesse só o conhecimento sobre alquimia em um mundo que a alquimia não é utilizada, né, já que tudo se resolve em magia em ReZero, ficaria um pouco estranho, né, iria se destoar demais da proposta. Então vamos considerar aqui que o Subaru também consegue utilizar a alquimia, que no caso nesse Arif será a magia, né, no mundo de ReZero, pra ficar bem entendível, beleza? E também é bom ressaltar pra vocês que essa aí foi uma ideia lançada por um dos membros do canal, rapaziada. Então, muito obrigado pela sugestão, mano. Se você quiser também ter prioridade na hora de comentar e receber as suas ideias aqui no canal, considere se tornar membro. Se você não se tornou membro ainda, a sua primeira assinatura pode ser grátis aí no YouTube. Ele tá com essa promoção bem legal. Então, escolhe um dos planos aí. Você não só vai estar me fortalecendo, mas também vai estar recebendo alguns benefícios exclusivos. Você pode estar conferindo aí na hora de se tornar membro. E é bom demais, mano. E, inclusive, se já chegou nessa parte do vídeo, já deixa o like, mano. Já se inscreve no canal ou compartilha. Tudo isso já vai estar me ajudando demais, tá bom? E desde já, muito obrigado a todos. Vocês são zicas. Mas, enfim, continuando. Após conhecer a Emilia e ir até Azul-Brasão, eles acabam entrando em uma luta contra a Elsa. E agora sim começa o caos de verdade. A Elsa entra na casa do Ron e o Subaru sabe exatamente o que vai acontecer. Quando a Elsa avança, ele toca o chão e espinhos de pedra surgem na direção dela. Ela consegue desviar, porém ele cria paredes, pontes e até mesmo armadilhas para poder lançar na direção dela. E mesmo sendo muito rápida, tendo várias lanças e correntes voando na direção dela, a luta vira praticamente um jogo de xadrez. Mas a Elsa continua absurdamente rápida, então o Subaru percebe outra vantagem da alquimia. Ele não precisa apenas criar armas, ele pode mudar o cenário inteiro ao seu favor. Sendo assim, ele conseguiria fazer o telhado cair, as paredes mudarem e as escadas desaparecerem. O campo de batalha viraria literalmente uma prisão viva, impossibilitando da Elsa sequer machucar alguns dos seus aliados. E com isso, rapaziada, a Elsa ficaria presa tempo suficiente para o Reinhard chegar e dificultar demais que a Elsa consiga passar a esse ponto. E então vamos para a parte 3. Que seria o Subaru aprendendo com as suas idas de F. Aqui entraria a maior combinação possível que eu consigo pensar para o Subaru se tornar o maior estrategista do mundo de ReZero, tipo, completamente, mano. Que seria basicamente juntar dois atributos intrínsecos e extremamente poderosos que o Subaru teria recebido desde que ele veio pra Lognica, né, desde que ele veio pro mundo de ReZero. O retorno pela morte e a alquimia. Porque basicamente, cada ida de F dele fornece informações extras, e cada retorno permite criar estratégias novas. Então ele começaria a decorar os locais onde existem ferro, pedras, água, madeira, e depois de dezenas de loops, o Subaru conheceria a cidade melhor do que qualquer outro morador e passaria a transformar o ambiente inteiro em uma arma própria para ele. Sendo assim, dificilmente alguém conseguiria lutar com o Subaru de igual para igual sem conseguir prever quais seriam os próximos ataques dele. Afinal de contas, o Subaru, nesse ponto, já teria praticamente o mundo inteiro como arma a favor dele. Mas enfim, seguindo com isso, o Subaru acaba por ir à mansão do Rosal da mesma forma.
A Beatriz observa tudo, e ela percebe imediatamente que aquilo não é magia, e também não é uma bênção divina, é algo completamente diferente, talvez algo de outro mundo. O Rosal também fica extremamente interessado, porque o Subaru manipula a matéria, sem ter que utilizar a mana de forma convencional. E isso faz o Subaru virar um objeto de estudo por eles. Todos lá querem entender mais sobre o Subaru, todos lá querem aprender sobre isso. A Aren ainda assim ficaria desconfiada, provavelmente tentaria atacar o Subaru, mas os demais ainda assim confiariam no potencial que ele tem de estudo e não permitiriam que a Aren fizesse mal a ele. E então, no tempo que o Subaru estivesse lá, ele não só iria aprendendo mais sobre seus conhecimentos e os conhecimentos intrínsecos desse mundo, como também ajudaria o pessoal de lá, né, principalmente o Rosal, que ficaria bem fascinado em querer entender mais sobre a alquimia, a como utilizá-la e quais são as suas extensões também. Indo então para a parte 5, rapaziada, a verdadeira evolução do Subaru. Aqui entra algo inspirado em Fullmetal, que eu acho que ficaria bem maneiro. Pra quem já assistiu o anime, sabe que o Ed não vence por força, raramente ele faz isso. Ele geralmente vence por criatividade, e o Subaru começaria a desenvolver técnicas próprias pra justamente seguir nessa mesma linha. Alguns exemplos disso seriam criar lanças instantâneas, transformar qualquer chão em centenas de lanças pra poder lançar na direção do inimigo que ele quiser, criar armaduras de pedra, já que assim ele poderia ter uma armadura completa ao redor do corpo pra proteger ele, dependendo da situação, correntes metálicas, utilizando grades, portões e armas destruídas pra prender os seus adversários, canhões de rocha comprimindo toneladas de pedra e depois disparando tudo como projéteis gigantes. Inclusive isso poderia ser muito útil contra a baleia branca, ou até mesmo uma prisão alquímica, fechando completamente o inimigo dentro de um bloco de pedra. E com isso, rapaziada, após a seleção real, ele ajudaria demais tanto contra os Majus, quanto principalmente a baleia branca, e eventualmente ocorreria a luta contra o culto da bruxa. E agora o Subaru deixaria de depender dos outros, e quando centenas de cultistas aparecessem, ele poderia transformar toda a floresta, fazendo com que as árvores virassem muralhas, as pedras explodissem, as raízes prendessem seus inimigos, e até mesmo desintegrar espadas, retornando elas à matéria originária. Não só isso, né, rapaziada, pensando até um pouco além, ele poderia fazer pontes desaparecerem. O próprio terreno lutaria ao lado dele contra os inimigos. Mesmo assim, o Peroganzo continua sendo um problema, porque as suas mãos invisíveis ignoram boa parte das construções, então o Subaru precisaria usar literalmente a inteligência para derrotar ele. Só que é bom ressaltar que o Subaru teria seus aliados, né? O Julius mesmo tava naquela luta. Então, com a ajuda do Julius, o Subaru destruiria pilares e faria árvores caírem, criando armadilhas, até finalmente prender o Peroganzo completamente, e aí seria checkmate, e o Subaru conseguiria da mesma forma receber o fator da bruxa pra si. E com a parte 7, rapaziada, eu acho que é bom a gente falar sobre o maior problema disso tudo, porque existe uma limitação que nunca desaparece, não importa o que aconteça: a troca equivalente. O Subaru não pode simplesmente criar recursos infinitos. Se faltar metal, não há armas. Se faltar pedras, não haverá muralhas. E se faltar matéria-prima, ele fica muito mais vulnerável do que o Subaru original, porque aqui ele dependeria muito mais da alquimia do que de aprender conceitos novos. Eles ficariam mais de segundo plano, e isso impede que ele fique tão apelão cedo demais, mas ao mesmo tempo dá ao Subaru o potencial enorme de poder se tornar um dos personagens mais relevantes da trama. E isso se provaria completamente verídico, já que depois de inúmeros loops, o Subaru deixaria de ser apenas alguém que está sobrevivendo àquele novo mundo e se tornaria alguém capaz de remodelar o próprio mundo ao seu redor. E cada batalha parece impossível, até que o cenário inteiro comece a mudar, porque no fim, o seu verdadeiro poder nunca foi destruir os inimigos, foi transformar qualquer situação desfavorável em vantagem. E talvez esse seja exatamente o tipo de habilidade que mais combina com o Subaru, porque é justamente o que permite a ele ajudar os seus aliados ao máximo. E sinceramente, eu acredito, rapaziada, que o Subaru ainda assim não conseguiria derrotar os arcebispos sozinho. Eu acho sim que ele precisaria da ajuda tanto da Emilia quanto do Reinhard para derrotar o Regulus, por exemplo. O arco de Priscila ainda seria tão caótico quanto foi, porém, eu acredito que o Subaru, tendo a vantagem da alquimia, ele poderia facilitar muito mais a derrota dos arcebispos, garantindo uma vantagem enorme para o grupo dos aliados. Como eu disse para vocês, ele não faria a diferença sozinho, mas com seus amigos ali, sim, as coisas poderiam mudar bastante a favor do grupo principal. Não à toa, né, é só notar que o Ed, a maioria das vezes que ele consegue um sucesso muito grande no próprio Fullmetal, é com a ajuda de aliados. E eu acho que talvez essa seja uma das lições mais valiosas que ambos os animes poderiam trazer. Mas existe um poder de Fullmetal que faria o Subaru ultrapassar qualquer limite da alquimia comum e ir muito além desse nível que eu citei pra vocês, ainda assim, que seria a própria verdade. E aí que eu pergunto pra vocês, e se o Subaru tivesse acesso ao portal da verdade desde o primeiro episódio? Essa história poderia ser ainda mais absurda. Mas claro que eu só vou trazer se vocês apoiarem. Então, por favor, rapaziada, deixa o like aí. Se você quiser ver essa continuação, se inscreve, compartilha, ajuda o canal da forma que você puder.
puder, qualquer apoio já vai estar me ajudando demais. Se você quiser também fazer algum tipo de pedido especial e ter prioridade, ou se tornar membro, ou manda um pix aí pro canal, que vai estar ajudando demais. É o primeiro link na descrição. Mas bom, rapaziada, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado aos membros do canal. Sério, rapaziada, vocês são zicas e fazem total diferença. Muito obrigado mesmo por apoiarem o meu trabalho e o meu conteúdo aqui no YouTube. E não esqueçam, rapaziada, de beber água, ajeitar a postura de vocês. Fiquem bem. Um beijo e um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.